O secretário das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou com ressentimento que a economia chinesa é leninista, prejudicial a seus clientes, embora a China seja o maior exportador do mundo. A fala feita ao Financial Times se dá em um momento em que os Estados Unidos expressam sua ira contra a China por simplesmente depender dela em áreas sensíveis. Recentemente, Pequim anunciou novas restrições à exportação de seus metais de terras raras que podem ser usados para fins militares e civis. Isso não agradou Trump, presidente do país cuja indústria depende não pouco dos metais de terras raras chineses. Ele reagiu prometendo novas tarifas. Mas do lado chinês, a restrição foi uma forma de fazer o presidente americano provar de seu próprio veneno. Trump começou o primeiro ano de seu segundo mandato restringindo o comércio com vários países através de tarifas. Além de rotular a economia chinesa como leninista, o secretário das Finanças de Trump afirmou que o gigante asiático tenta danificar a economia mundial. Ele afirmou que a economia da China é fraca e que agora Pequim quer arrastar todo mundo consigo. O mais interessante de tudo é que é exatamente Bessent quem encabeça uma comissão diplomática para resolver seus problemas comerciais com a China. Ele deveria ter um linguajar mais moderado e longe das tradicionais acusações sem sentido dos Estados Unidos sobre outros países. Ignorando isso, a Comissão Americana diz fazer de tudo para achar um fim à guerra comercial com a China. Por um lado, parece que ambos os países caminham para resolver esta crise e milhares de milionários ficariam mais tranquilos. A impressão é de que os Estados Unidos, em sua bandeja de ofertas, entregaram Taiwan, em troca de os chineses investirem bilhões na sua economia. Recentemente, a China também teria feito uma concessão, passando o controle do TikTok para os Estados Unidos. E nisso, o filho mais novo do presidente americano, Barron Trump, talvez ganhe um cargo de destaque na chefia da rede social. Seu pai enfrenta problemas para achar pessoas de confiança para cargos importantes. Só que quando parecia que tudo estava indo para uma paz, Trump de repente mudou de tom. Primeiro ele disse que um encontro com Xi Jinping não fazia sentido. Depois aumentou as tarifas contra os produtos chineses. Exigiu $50 por cada tonelada de mercadoria chinesa em portos dos Estados Unidos. Mas daí veio uma nova reviravolta e Trump anunciou que se encontrará com Xi Jinping ainda neste mês na Coreia do Sul. O mais paradoxal é que, além dos metais raros, o presidente dos Estados Unidos estava mais interessado na soja, mais precisamente no fato de que a China não a compra mais, prejudicando assim os agricultores americanos. Em sua rede Truth, Trump dedicou pelo menos 3 posts à soja, prometendo torná-la grande novamente. A lógica disso seria o fato de que os agricultores norte-americanos são parte do eleitorado republicano, ao qual o atual presidente prometeu montanhas de ouro. Mas, na verdade, privou de um grande comprador, a China. Trump chamou a recusa efetiva dos chineses em comprar soja americana de uma espécie de ato economicamente hostil, entendendo que isso seria uma espécie de vingança de Pequim contra ele mesmo. Mas essa lógica, se pensar bem, é ridícula. A questão da soja pode ser que representa cerca de 12 bilhões de dólares por ano, uma mixaria em comparação com os trilhões de investimentos e os trilhões de perdas para a economia mundial em caso de fracasso das negociações entre Pequim e Washington. É difícil imaginar que os grãos possam ser um verdadeiro obstáculo ao acordo do fim da guerra comercial, a não ser que alguém bem próximo de Trump venda soja para os chineses. Coincidência ou não, Bessent tinha campos agrícolas de soja, embora sua equipe tenha dito que ele se livrou deles.
Olhando para as constantes mudanças de tom de Trump sobre a China, é mais fácil imaginar que alguém do círculo do presidente dos Estados Unidos o esteja provocando de propósito e incitando a tomar medidas drásticas que só complicam as coisas. Alguém cujo verdadeiro objetivo é o fracasso das negociações e a imposição de um embargo comercial contra a China. Como o acesso a Trump é estritamente restrito a poucos candidatos. E o mais óbvio é aquele que conduz estas negociações. Aquele que aparentemente está envolvido em diplomacia, mas é rude e ridiculariza o sistema político-social e a economia dos orgulhosos chineses, com os quais deve chegar a um acordo amigável. Aquele que deveria ter uma linguagem diplomática, mas que faz justamente o contrário. Ou seja, o secretário das Finanças, Scott Bessent. Se há alguém suspeito de sabotagem, então é ele. É claro que isso é uma teoria da conspiração, mas Bessent parece ter nascido para participar de conspirações. Porque Trump, com toda a sua desconfiança, confia nele, é um dos principais mistérios da Casa Branca. A história de Bessent é bastante curiosa para alguém que está na Casa Branca de Trump. O presidente se posiciona como, por exemplo, rival do magnata George Soros. Mas foi em grande parte por causa de Bessent que Soros aumentou muito a sua fortuna. Isso aconteceu há muito tempo atrás, em setembro de 1992, na chamada Quarta-feira Negra, quando Soros fez uma jogada histórica, provocando a queda da libra esterlina e ganhando 1 bilhão com isso. O escritório britânico de Soros era, na época, chefiado por nada mais e nada menos do que Bessent, que acreditava firmemente no sucesso do golpe. Na época, ele ganhou seu primeiro dinheiro realmente grande e, mais tarde, tornando-se ele mesmo um mini Soros, ganhou ainda mais dinheiro apostando na queda de importantes moedas mundiais. Se no momento ele está apostando na queda da China, confundindo periodicamente seus interesses pessoais com os do governo norte-americano, isso até que nem chega a ser traição. Esse é Scott Bessent, como ele é, e o jeito de políticos americanos fazerem as coisas. O trauma infantil que definiu sua personalidade foi o fato de que Bessent deveria ter tido tudo na vida desde pequeno, mas por ironia do destino, cresceu na pobreza, trabalhou desde os 9 anos de idade e, a princípio, pensou em seguir uma carreira militar. Seu pai faliu com investimentos, seu tio do Congresso foi preso por corrupção e sua mãe trocou de marido 4 vezes. Scott, um rapaz talentoso, tinha que consertar tudo. E, na verdade, ele consertou. Bessent fez parte da elite estudantil, formou-se em ciências políticas e, mais tarde, voltou para lecionar, com uma vasta experiência, não tanto em política, mas em investimentos, especulações, revenda de imóveis, o que levou também seu pai à falência. Tendo se tornado um homem verdadeiramente rico, sua fortuna atual é de mais de $500 milhão e Bessent acabou entrando na política. E a impressão que dá é que ele tomou o caminho errado. Com todas as suas características iniciais e familiares, ele deveria ser um liberal, um democrata, e até que parecia ser. Mas ele tornou-se parte do governo conservador do republicano Trump, apesar de sua proximidade com o terrível Soros. Trump caracteriza Soros como um cara mau que deveria estar na prisão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos até que já iniciou uma investigação contra a fundação do bilionário de má fama. Agora, a fundação está sendo acusada de apoiar o terrorismo. Relatórios analíticos enviados à Casa Branca afirmam que Soros enviou bilhões em apoio a iniciativas extremistas e oposição às autoridades americanas. E o fato de que as estruturas do supervilão financiam os adversários políticos de Trump nos Estados Unidos, ou seja, os democratas,
ideólogos em todo o mundo, os globalistas, é do conhecimento de todos que já ouviram falar de Soros. No entanto, o chefe das finanças de Trump só se separou definitivamente de Soros nos negócios em 2018. Antes disso, eles coexistiam no mesmo espaço econômico durante décadas. Pior ainda, na política, eles apoiavam os mesmos candidatos. Em diferentes momentos, Bessent doou fundos para as campanhas de inimigos de Trump, como Albert Gore, Barack Obama, John McCain, esse último republicano, mas bem próximo dos democratas, e até mesmo Hillary Clinton. No entanto, depois que Clinton perdeu as eleições, ele repentinamente doou $1 milhão para a posse de Trump. Dizem que pessoas assim mudam de opinião rapidamente. O próprio Bessent diria que mudou o objeto de investimento. Posteriormente, esse homem trouxe muitos milhões para os cofres de Trump, tanto os seus próprios como os angariados durante a campanha eleitoral. Ele tornou-se o principal conselheiro econômico e pessoa bem próxima, e agora está entre aqueles a quem Trump concedeu poderes especiais e confiou cargos ao mesmo tempo. Por exemplo, Marco Rubio, outra figura extremamente perigosa e calculista no círculo do presidente, também foi nomeado conselheiro de segurança nacional e arquivista-chefe. E Bessent, além de ser o chefe das finanças, é também comissário da Receita Federal e também diretor do Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor. Mas, apesar de toda a sua atitude cínica em relação à política, manifestada na mudança de campo, Bessent é bastante ideologizado. Tem fé, tem uma missão. Por estranho que pareça, não se trata de uma luta contra a Rússia, como no caso de McCain ou Clinton. Bessent é um falcão que se concentra em outras coisas, entre elas o confronto com a China. Ele acredita que, apesar de todos os custos, o embargo comercial contra a China é benéfico para os Estados Unidos, pois a abertura do mercado americano para as empresas chinesas, segundo ele, foi um erro histórico. Do ponto de vista de Bessent, isso enriqueceu Pequim, que, sem depender do mercado puro, investiu o dinheiro ganho nos Estados Unidos em setores como estratégicos, tornando-se uma ameaça global para Washington, assim como concorrente, como ditadura e como bastão do Partido Comunista. Isso é o que se pode concluir dos artigos escritos pelo secretário. Em outras palavras, ele não quer, em princípio, investimentos trilionários da China e vê tarifas comerciais de 300% ou mais como cenário preferencial para conter a China. Só que é ele quem está negociando com os chineses o contrário, ou seja, um acordo comercial. Outros artigos dele mostram que Bessent não tem medo da inflação, diferente de Trump, e defende um dólar fraco para melhorar o comércio, embora o atual presidente seja a favor do fortalecimento da moeda nacional. Levando tudo isso em consideração, Bessent parece ser a penúltima pessoa na Casa Branca em quem Trump pode realmente confiar. A última é Rubio, mas ele confia nele mesmo assim. Por sugestão de Bessent, o presidente iniciou uma guerra tarifária com o mundo inteiro. Também sob a influência dele, Trump ficou obcecado com a ideia de impor tarifas contra a China, supostamente pela importação de petróleo russo. E então o presidente enviou o sinófobo para negociar com os chineses um grande acordo, ou seja, ir contra suas próprias convicções. Talvez Trump acredite que um líder tão brilhante como ele não pode ser traído nas suas tentativas de resolver a guerra comercial com a China, e que Bessent nunca o trairia, apesar do conflito de interesses, da experiência em mudar de lado e do gosto por jogar na baixa. Ele sabe melhor, é claro, mas George Soros certamente sabe ainda mais sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube.